Agora, o objetivo de falar da homeostase é falar sobre a pressão arterial, a nossa pressão sanguínea. Quando você verifica a sua pressão sanguínea, você verifica, na verdade, a pressão exercida pelo sangue no interior das suas artérias. Por que isso? Porque essa pressão tem a ver com a contração do coração. Se o coração se contrai, a sístole cardíaca, o sangue é empurrado com força em direção às artérias, fazendo-as dilatar. Aumenta a pressão arterial, né? Faz a pressão chegar ao máximo dela. Quando seu coração começa a relaxar, ele começa a sofrer um processo chamado de diástole. E com a diástole, o sangue vai passando cada vez com menos força pelo vaso sanguíneo, pela artéria, diminuindo o seu calibre e diminuindo a força sobre a parede da artéria, reduzindo a pressão arterial. No máximo da diástole, você vai ter a menor pressão arterial possível. Então, no auge da sístole, a maior pressão da contração do coração é a pressão máxima, que a gente normalmente mede com 120 milímetros de mercúrio, 12. E quando a diástole está rolando, você vai ter a máxima constricção do seu vaso, fazendo que tenha menor pressão medida na pressão arterial. 80 milímetros de mercúrio, 8. 12 por 8, 120 por 80 milímetros de mercúrio. 120 pressão de sístole, 80 pressão de diástole. Essa é a base da história. Mas se a sua pressão arterial estiver abaixo do normal, se você estiver com uma hipotensão arterial, como é que o corpo trabalha para aumentar essa pressão? Usa um sistema chamado de sistema renina, angiotensina, aldosterona, que não era para estar por aqui por enquanto, eu não coloquei, vou deixar aqui de maneira provisória, só para você ver o nome do sistema. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Esse sistema trabalha para elevar a sua pressão arterial. Como é que ele trabalha? Como é que ele faz isso? Tudo começa quando a pressão arterial está alta. Desculpa, a pressão arterial está baixa. A baixa pressão arterial é percebida pelos seus rins. O sangue passando com pouca força pelo rim atrapalha a função renal. Se o rim filtra o material presente no sangue, quanto maior a pressão chega ali, mais próximo do normal, melhor o trabalho do rim. Se passar forte demais ou fraca demais, com alta ou baixa pressão em relação ao que é normal, o rim não funciona direito. Então a baixa pressão arterial informa para o rim que o corpo deve reagir. O rim libera uma enzima para o meio, chamada de renina. A renina é até conhecida como uma enzima digestória em bebês para digerir proteínas de leite na primeira infância. Mas quando você fica adulto, essa enzima é produzida pelos seus rins, ajudando você a regular a pressão arterial. O que a renina faz? A renina ativa uma proteína que fica circulando pelo sangue. Essa proteína se chama angiotensinogênio. Ela é produzida pelo seu fígado, lançada para o sangue normalmente, sem nenhum tipo de critério em relação à hora certa que deve ser liberada, e fica passando pela sua circulação de forma inativa. Agora, quando o angiotensinogênio encontra com a renina no sangue, ele é transformado em angiotensina 1. A angiotensina já é uma proteína ativa, mas mesmo assim deve ser reativada, deve ser transformada. A angiotensina é o produto do angiotensinogênio, mas que só vai funcionar de verdade quando outro tipo de órgão nosso, que a gente normalmente não imagina, o nosso endotélio, o tecido que envolve o nosso vaso sanguíneo, libera a enzima conversora da angiotensina. A enzima conversora da angiotensina ganha o nome de ECA. A enzima ECA tem como função, então, transformar o angiotensinogênio 1 em angiotensinogênio 2. Desculpa, a angiotensina 1 em angiotensina 2. E a angiotensina 2 é que vai trabalhar no seu corpo para elevar a pressão arterial. Como é que ela vai fazer isso? Primeira coisa que ela vai promover: a vasoconstricção, a diminuição do calibre, o fechamento dos vasos sanguíneos. A vasoconstricção só pode ser dos vasos, né? A vasoconstricção na nossa circulação. Se as artérias começarem a ter menor calibre,
o sangue vai ter que fazer mais força para passar por ele. Vai aumentar a pressão arterial. Beleza? Outra coisa importante que a angiotensina 2 faz, ela estimula o rim a aumentar a reabsorção de sódio. O sódio é um sal mineral que, quando ele volta para a circulação, traz com ele água. Mais água na circulação aumenta a pressão. Então a angiotensina trabalha sobre os próprios rins, estimulando a reabsorção de sódio. E ainda ela estimula que as glândulas adrenais, que ficam sobre os rins, liberem a aldosterona, um hormônio mineralocorticoide, um hormônio que estimula a reabsorção de sódio lá no rim também. Então a angiotensina ainda estimula a secreção, a liberação para o sangue da aldosterona. Lembra você que a aldosterona vai trabalhar no seu corpo, estimulando os rins a reabsorverem sódio para a circulação, aumentando a pressão arterial. Com essa reabsorção de sódio, então, o seu corpo vai ter um aumento na pressão arterial, regulando a sua pressão. A pressão estava baixa. Os rins perceberam, liberaram renina. A renina ativou o angiotensinogênio, produzido pelo fígado, que estava na circulação, e a angiotensina 1. A angiotensina 1 foi transformada, foi convertida em angiotensina 2 pela enzima conversora da angiotensina, a ECA, produzida pelos vasos sanguíneos da gente, pelo tecido interno dos vasos sanguíneos, o endotélio. Com a angiotensina 2 na circulação, houve uma vasoconstricção das artérias, aumentando a pressão, uma reabsorção de sódio estimulado por ela, e o estímulo à secreção pelas glândulas adrenais do hormônio aldosterona. A aldosterona também promove reabsorção de sódio, e esses processos todos juntos estimulam o aumento da pressão arterial. Com isso, a pressão que estava baixa acaba aumentando e você consegue regulá-la. Beleza? O contrário da história, deixa eu só sair na frente para você printar se for o caso. Agora, olha o contrário da história. E se a pressão arterial ficar alta? E para os hipertensos, como é que é o processo para baixar a pressão? Ó, a primeira coisa que eu queria que você pensasse comigo. Se a hipotensão, a pressão baixa, fez a pessoa reabsorver sódio, reabsorver água, a pessoa faz menos xixi. Quando a pessoa fica hipertensa, quando a pressão arterial aumentar, o ideal é que ela faça o máximo de xixi possível, principalmente jogando o sódio fora. Quando a pressão arterial está alta, quem percebe pra gente é um órgão engraçado a gente pensar em produtor de hormônio. É o seu coração. Você pensa no coração como uma bomba que joga sangue para o corpo inteiro. Você pensa até no seu coração em relação às suas paixões. Mas o coração como produtor de hormônio, não normal a gente pensar, mas produz. O hormônio que ele produz se chama PNA. Em português, peptídeo, uma sequência de aminoácidos, natriurético, vai trabalhar sobre a concentração de água e sais perdidas pelos rins, atrial. Qual é o papel do peptídeo natriurético atrial, que é lançado no sangue pelo coração quando a pressão está alta? Quando a pressão está alta, o peptídeo natriurético atrial vai trabalhar sobre os seus rins. Como? A atuação nele sobre os rins é diminuindo a reabsorção do sódio. Ele atrapalha a reabsorção. Então ele vai estimular, ele estimula a liberação de sódio na urina. Atrapalha o funcionamento da reabsorção ativa de sódio, porque para reabsorver sódio é transporte ativo. Eu atrapalho essa reabsorção,
o sódio não é reabsorvido. Se o sódio não volta para o sangue, a água também não volta e a pessoa acaba eliminando muita urina. Então, com a ação do PNA, do peptídeo natriurético atrial, o que vai acontecer é aumentar o volume urinário dessa pessoa. Só queria te lembrar que esse xixi, além de ter mais água, né, que aumentou o volume, ele também vai ter mais sódio. E esse sódio que tem nele é que faz se perder mais água para você aumentar o volume do xixi e a sua liberação. Então, com a pressão alta, o coração tem que fazer muita força para bombear esse sangue. O peptídeo natriurético atrial tem um nome mais simples, que é muito pouco usado, mas que você pode ler em algum livro. O nome dele mais simples é fator atrial. O fator atrial, produzido pelo coração, estimula a liberação de sódio pelos rins. Com o sódio indo embora, a água vai embora, você faz mais xixi e a sua pressão arterial tende a diminuir. Então estão aí os dois exemplos de regulação da pressão arterial na nossa homeostase. Quem quiser tirar print, a hora é essa. Valeu, galera. Aquele abraço.